Olá, bom dia. A sondagem semanal foi vencida pelo BCP, por isso vamos fazer-lhe então uma pequena análise gráfica. O BCP tem tido um dos mais longos bear markets entre os títulos do nosso PSI. Reparem, num espaço de cerca de 14 anos, o BCP caiu quase 99% entre máximos e mínimos. Durante este período, e depois de uma queda de cerca de 80% no espaço de 6 anos, o BCP teve aqui um pequeno, razoável bull market de 4 anos, onde subiu 245%. A partir daí foi de facto o caos e uma vez mais esteve quase a cair 99% em mais um ciclo claramente descendente. O que é que temos aqui no curto prazo? Temos aqui, aliás, no médio prazo, gostamos de analisar um gráfico semanal no médio e longo prazo. Temos aqui um padrão de inversão marcado por muita procura em termos de volume. Este volume também está um pouco inflacionado pelos aumentos de capitais de que o banco foi alvo, mas de facto vemos aqui um aumento de interesse significativo. Vemos aqui também muito interessante um padrão IU no que diz respeito ao volume. Existem algumas teorias para a inversão, nomeadamente em termos de padrões. Eu prefiro sinceramente a do fundo em U, apesar disso não ser particularmente relevante. Poderíamos eventualmente até ter aqui, especialmente no gráfico semanal, um Head and Shoulders. Reparem que temos aqui uma neckline, ombro esquerdo, cabeça, depois temos aqui um padrão múltiplo, mas nem por isso deixa de ser um ombro direito, com uma força ascendente significativa, já que o ombro direito não descai tanto como o ombro esquerdo, e com um claro aumento de volume correspondente a um Head and Shoulders, e depois aqui também um aumento significativo de volume na quebra. Se assim fosse, se considerássemos realmente a teoria do Head and Shoulders, que volto a dizer, não parece uma teoria totalmente descabida, em termos psicológicos temos de facto aqui muito de Head and Shoulders. A única coisa de que eu não gosto tanto nesta teoria passa sobretudo pelo tempo de duração do padrão, excede um pouco aquilo que seriam os limites normais para um Head and Shoulders. Se assim fosse, nós teríamos aqui uma projeção no gráfico semanal na ordem dos 122% de subida após quebra. É uma projeção razoável, sobretudo tendo em consideração que não temos qualquer resistência antiga. Perdão. Temos aqui uma zona que vai servir de resistência. Muito provavelmente, se a cotação lá chegar, será ótimo. Mas que, como é óbvio, será ainda cedo demais para o especularmos. De qualquer forma, é a primeira resistência em termos técnicos que nós teremos desde o ponto atual até em termos históricos, porque de facto a queda foi tão brusca, tão abrupta. Mesmo neste caso em concreto, reparem que tivemos uma queda de 84% em 8 meses, sem qualquer tipo de ressalto. É bastante possível que daqui a um ano, eventualmente, possamos estar a estes níveis se a cotação mantiver a sua força ascendente. Agora, se a vai manter ou não, será um cenário ainda a ver, e será um cenário que ainda não poderemos assegurar. O que é que poderemos assegurar numa ótica de curto prazo? Podemos ver que de facto há aqui uma zona de suporte, é a zona de suporte que víamos já há bocado como uma eventual neckline do padrão. Uma linha de tendência, admito que seja um pouco martelada, uma linha de tendência que tem aqui 4 pontos de aproximação, mas pessoalmente, apesar de ter sido eu a desenhá-la, nem a considero especialmente relevante, porque temos-la aqui iniciada pelo fundo desta vela, temos-la aqui com 2 pontos de aproximação quase stock. De qualquer forma, dá para nós termos uma ideia concreta daquilo que poderemos vir a viver e do que uma eventual correção poderia vir a trazer, sem que isso significasse de facto uma quebra na tendência ascendente. Tivemos aqui muito recentemente um pullback, uma consolidação, uma queda de cerca de 19-20%, que acaba por ser
um sinal corretivo bastante salutar. Estávamos a subir já desde junho de 2013, quase sem interrupções, uma subida muito intensa, muito rapidamente. Reparem, 165% num espaço de 6 meses, o que é de facto um exagero total. Um exagero no bom sentido neste caso, mas acaba-se sempre por ter de haver uma correção. Esta correção foi ótima para quem não foi stopado, para quem não teve de sair. Esta correção foi ótima porque nos deu um ponto de referência em termos de negociação. Neste momento, neste caso em concreto, nós temos aqui um mínimo relativo superior aos anteriores. Nem tínhamos sequer nenhum mínimo relativo relevante, sem ser este aqui. Temos aqui claramente um mínimo relativo, um higher low, e este higher low vai servir de referência para a nossa negociação. Vamos assinalá-lo. Neste momento, eu estou bastante otimista no BCP e continuarei bastante otimista no BCP enquanto este ponto em concreto não for quebrado em baixa. E eu passei já aqui o meu stop para esta zona, o meu stop pessoal. Se este mínimo for quebrado em baixa, de facto as coisas complicam-se um pouco para o BCP. Enquanto este mínimo não for quebrado em baixa, nós continuamos com uma clara tendência ascendente e não há necessidade de nos estarmos a retrair, não há necessidade de estarmos a ser demasiado defensivos só porque a cotação já subiu em excesso. Nós temos aqui nesta zona uma resistência que já foi eventualmente, já teve aqui uma tentativa de quebra com uma vela com bastante volume, mas depois acabou por consolidar. É bom que assim seja, é bom que consolide aqui um pouco junto à zona de resistência antes de ter uma quebra, e se de facto tivermos um breakout com volume bastante forte a acompanhar esta vela, será um sinal de compra bastante interessante. Se eventualmente a cotação voltar cá acima, ou melhor, continuar cá acima e quebrar sem sinais de dúvida esta zona de resistência, será um bom ponto de reforço. Um bom ponto de reforço poderá também ser se esta consolidação se mantiver, se tivermos aqui uma ligeira retração até meio desta vela, imaginem, até esta zona, sem quebrarmos aqui a zona de stop e se continuarmos a subir. Neste momento estamos um pouco longe da zona de stop, estamos a cerca de 19%, mas ainda assim é, na minha opinião, a zona de stop mais correta. Temos aqui um ligeiro suporte, mas não é um suporte que possa aguentar uma correção um pouco mais forte do índice. Este aqui é sim a zona de suporte de referência que deve ser utilizado para a negociação. Bem, era isto por hoje. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e um resto de bom fim de semana.